Porto Alegre, outubro de 2024. Carta de orientação, escrevendo uma carta pedagógica. Queridas e queridos educadores e educadoras, esta carta tem a finalidade de orientá-las e orientá-los sobre como escrever uma carta pedagógica, entendendo suas diferentes finalidades e usos no contexto educacional. A carta pedagógica, enquanto gênero textual, é um instrumento de diálogo e de reflexão, profundamente enraizada na educação popular freiriana. Inspirada na pedagogia do diálogo e reflexão, Paulo Freire, que nos inspira, nos mostra que a carta pedagógica permite que o autor e a autora da carta expresse suas vivências, sistematize conhecimentos e promova uma reflexão teórica sobre a sua própria prática educativa e pedagógica, pois ela é um instrumento de diálogo e reflexão. Mas o que é uma carta pedagógica? A carta pedagógica é um texto escrito de forma dialógica, que valoriza a experiência vivida e partilhada, que valoriza a troca, a partilha de saberes e a reflexão crítica sobre a realidade. Não possui uma estrutura rígida e pode variar conforme a intenção do autor, mas tem base a humanização da escrita e a criação de um espaço de reflexão e de diálogo. É uma prática que se afasta do formalismo acadêmico tradicional, sem abrir mão da profundidade teórica e da análise crítica. Além de se adequar a diferentes contextos, a carta pedagógica mantém a premissa de criar conexões entre os sujeitos envolvidos no processo educativo. A carta pedagógica pode ser usada em diferentes contextos, como já disse anteriormente, e com diferentes objetivos, sendo um instrumento versátil na prática pedagógica. Vou citar alguns exemplos. Síntese de conhecimentos. Ela pode ser utilizada para sistematizar conteúdos e reflexões desenvolvidas ao longo de uma disciplina acadêmica. Nesse formato, a carta pedagógica ajuda a organizar e expor o conhecimento construído, promovendo uma visão crítica sobre o aprendizado. A carta pedagógica pode também servir para compartilhar suas experiências pedagógicas com colegas em forma de um relato, permitindo que os saberes práticos profissionais sejam socializados e discutidos. Esse tipo de carta pedagógica, um relato de experiência profissional, é muito útil para promover o diálogo entre profissionais e incentivar a troca de estratégias pedagógicas. A carta pedagógica também pode ser um registro reflexivo de encontros ou reuniões pedagógicas. Em vez de um relatório tradicional ou de uma ata, a carta pode capturar o espírito do encontro, as reflexões geradas, as decisões tomadas, as reflexões advindas da própria pauta da reunião, oferecendo uma visão mais crítica e humanizada. A carta pode ser um instrumento de autoavaliação, onde o educador ou educadora reflete sobre sua própria prática, seus desafios e aprendizagens. Esse tipo de carta pedagógica promove uma introspecção crítica e pode ser compartilhada com seus pares, professores ou orientadores. A carta pedagógica pode ser utilizada como um convite para discussões em seminários ou eventos, onde o objetivo é motivar outras pessoas a se envolverem em ações educativas. Essa carta apresenta de forma reflexiva as razões e a importância do convite, incentivando a participação crítica e engajada. Existem diferentes tipos de cartas pedagógicas que podem ser usadas conforme a intenção e o contexto. A carta pedagógica ela é reflexiva, ela é focada na reflexão sobre uma prática pedagógica específica, uma leitura de um texto, uma vivência educacional. Pode ser uma resposta a uma questão teórica ou prática que surgiu durante um processo educativo. A carta pedagógica, ela é dialógica, endereçada a um interlocutor específico com o intuito de promover um debate ou troca de ideias sobre um tema envolvido. Nesse tipo de carta pedagógica, o diálogo é muito central, incentivando a interação e a troca de cartas entre os pares na construção coletiva do saber.
A carta pedagógica pode servir como um relatório, usada para registrar encontros, reuniões, eventos, estágios, né, de forma crítica. Diferente de um relatório formal, esta carta privilegia o diálogo sobre decisões tomadas e as reflexões coletivas. A carta pedagógica pode ser um instrumento de autoavaliação do próprio educador, onde ele revisita suas práticas, desafios e conquistas, sempre com uma postura crítica e reflexiva entre a denúncia e o anúncio. A carta pedagógica pode ser usada ao final de uma disciplina ou de um ciclo de formação para sistematizar os conhecimentos construídos. O autor organiza o aprendizado de forma reflexiva, destacando as principais descobertas e questionamentos. Para isso, a gente tem que saber escrever uma carta pedagógica. Primeiro, a gente define quem é o nosso destinatário, qual é o nosso objetivo, qual a finalidade desta carta. Pense, para quem você está escrevendo e qual a intenção de sua carta. Defina quem é o teu destinatário. Qual será o formato da tua escrita? Essa definição inicial é fundamental para estruturar o diálogo e garantir que o objetivo seja atendido. Pode ser um colega, um estudante, um professor, um grupo de trabalho, um grupo de educadores, ou até mesmo você mesmo, no caso de uma autoavaliação. A tua carta pedagógica tem um tema. Contextualiza esse tema. Decida sobre qual tema é central da tua carta pedagógica. Ela tem conteúdo. Pode ser uma reflexão sobre uma experiência educativa, uma prática pedagógica, uma questão teórica de um livro ou de uma aula de um professor que você queira sistematizar e problematizar. Inicie contextualizando o tema para o destinatário, oferecendo uma visão bem geral que conecte a experiência com o que será abordado. A carta pedagógica tem a característica também de relato de experiências e vivências. Uma das características mais importantes da carta pedagógica é a valorização das vivências e experiências. Relate essas experiências significativas que estejam relacionadas ao tema da carta. Esse é o momento de você compartilhar o que foi aprendido na prática e de humanizar a sua escrita, mostrando as emoções, desafios e aprendizados envolvidos. Na pedagogia freiriana, a reflexão crítica é central, na carta pedagógica também. Ao relatar suas experiências, problematize a realidade em que está inserido, questione as práticas e propõe alternativas. Esse momento de problematização é muito importante para instigar o leitor a refletir e dialogar contigo a respeito do conteúdo da carta. Utilize uma linguagem acessível, crítica e acolhedora. Embora a carta pedagógica pode usar termos acadêmicos e teóricos, ela deve manter uma linguagem clara e acolhedora. A ideia é de que o conteúdo da carta pedagógica seja acessível e compreensível, facilitando o diálogo e promovendo a inclusão. Encoraje o diálogo em sua carta pedagógica, porque a carta pedagógica é um convite ao diálogo, seja através de perguntas, de provocações ou reflexões abertas. A carta pedagógica não se encerra em si mesmo, mas abre espaço para novas trocas e aprendizados. Convidar o leitor a interagir contigo, com suas ideias, é uma forma espetacular de promover a continuidade do processo educativo mediante a troca de cartas pedagógicas. Antes de finalizar a tua carta pedagógica, revise a carta para garantir clareza e coerência. Além disso, reflita sobre o impacto que a carta pedagógica pode gerar no leitor. Finalize com uma pergunta ou com um convite à ação, incentivando a troca de saberes, a partilha de experiência e reflexão contínua. A revisão e reflexão final é muito importante. Assim, meus queridos e minhas queridas, a carta pedagógica é uma prática político-pedagógica potente para promover o diálogo, a reflexão e a construção coletiva do conhecimento. Seja como síntese de uma disciplina ou de uma aula, como relato de experiência de uma prática educativa ou como um convite para uma reflexão coletiva, ela representa um espaço de troca, de partilha crítica e emancipadora. Escrever uma carta pedagógica é, mais do que nunca, registrar uma experiência nas suas dimensões política, pedagógica, estética e ética. É um ato de resistência e de transformação, onde a prática educativa é valorizada e compartilhada como um ato político e humanizador. Com diálogos e reflexão, Fernanda Paulo.